Oi, você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast do Sustentacom, onde a sustentabilidade ganha voz direto de quem faz a diferença nas pequenas e médias cidades do Brasil. Chega mais, respira fundo e vem com a gente descobrir soluções que nascem do coletivo. Bem-vindos e bem-vindas ao 8º episódio do Sustenta Vozes, podcast da Sustentacom. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, Rebeca Lorenzetti, e a gente vai tratar de alguns assuntos, como políticas socioambientais, interseccionalidade, como assuntos de mudanças climáticas e racismo, comunicação ambiental, entre outros. Para começar, a nossa entrevistada vai dar uma breve apresentação sobre ela. Boa tarde, Maria Fernanda, obrigada pelo convite. Bom, eu me chamo Rebeca, eu sou mestre em lixo zero e políticas públicas ambientais pela Unicamp e sou comunicadora e ativista climática há mais de 15 anos que eu sou ativista, comunicadora há mais ou menos uns 8 anos. Atuo hoje com comunicação de impacto, sou também criadora de conteúdo e atuo com ONGs, terceiro setor, enfim, sempre tentando usar a minha voz, né, no movimento socioambiental. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agora a gente vai para as perguntinhas sobre esses tópicos que eu citei. Primeiro, eu queria perguntar sobre essa trajetória em si mesmo, que, como você disse, tem essa ligação entre a comunicação, o ativismo, a sustentabilidade. Queria te perguntar o que te motivou a iniciar essa trajetória, conectar a sustentabilidade com a comunicação. Eu estou na área ambiental há muito tempo. Eu comecei estudando desde o técnico em meio ambiente, quando eu ainda era adolescente. Então, isso eu já fui entendendo a importância desse caminhar pela sustentabilidade para mim. Só que eu sempre tive uma facilidade, um gosto muito grande pela comunicação. Então, quando ali na faculdade, na verdade, mesmo estudando um curso da parte técnica ambiental, eu já me envolvia em projetos de comunicação. E quando eu me formei, eu decidi entrar para a área de comunicação de fato. Então, eu comecei a trabalhar com marketing enquanto eu fazia meu mestrado. E aí eu abri uma agência. Essa agência, em alguns anos, ela se tornou uma agência de comunicação e marketing para projetos de impacto social e socioambiental. Através dessa agência, eu consegui atuar em vários projetos muito bacanas, de regeneração, projetos de impacto socioeconômico e socioambiental no Brasil e em outros países também. E, recentemente, na minha última experiência profissional, eu atuei, de fato, como assessora parlamentar de comunicação e meio ambiente. Então, eu sempre atuei na prática muito com esse braço da comunicação mesmo, né? Hoje existe uma área de trabalho que é a comunicação climática. Ela é tanto uma área de pesquisa quanto uma área de trabalho profissional. É uma área que está crescendo cada vez mais, é muito importante porque esse é um dos principais desafios que a gente encontra, né? Como comunicar uma urgência tão grande que afeta todos nós. Então, como fazer essa comunicação de uma maneira assertiva? Então, a gente tem vários veículos super consolidados de jornalismo ambiental, por exemplo. Então, isso já essa conexão que você me pergunta, né? Ela já existe num aspecto mercadológico mesmo, né? Então, eu entrei, na verdade, num lugar que ele já existe também, né? Que é a comunicação socioambiental. Perfeito. E aí, a minha próxima pergunta seria justamente nesse sentido que você falou, que é a grande dificuldade, né? De ter essa comunicação assertiva mesmo, ainda mais num tema como, né, mudanças climáticas, sustentabilidade. Muitas pessoas vão trazer que é um tema ou muito complexo, ou um tema que ainda é elitizado, né? Que as pessoas de setores mais vulneráveis não têm acesso ou não compreendem quando vem notícias de grandes mídias, por exemplo. Como que você enxerga isso? Você acha que hoje a gente consegue ter essa comunicação mais assertiva? Quais as principais ferramentas que você acha que facilitam esse processo? E quais são algumas lacunas que você ainda enxerga? Eu acho que a gente tem algumas estratégias, né, para falar sobre a comunicação. Quer dizer, a gente tem algumas estratégias para comunicar a emergência climática. Hoje a gente vê que o que mais chega nas pessoas, que a narrativa que mais toca é a narrativa do desastre. Então, infelizmente, o desastre, nós estamos todos aí vulneráveis, né, sujeitos a sofrer com desastres climáticos, e nós enquanto indivíduo e nós enquanto sociedade. E quando esse desastre chega, ele é a maneira mais
assertiva e fácil, né, entre muitas aspas, de comunicar que estamos passando por um momento de emergência climática. Então, eu acho que hoje a massa, ela olha para a questão climática muito por conta dos desastres que acontecem, né, dos fenômenos climáticos que atingem as cidades, enfim. E aí a gente tem também, hoje, a questão que existe a internet e existe a mídia tradicional. Na mídia tradicional, você tem a forma de comunicar mais convencional, através da ciência, de textos acadêmicos, jornalísticos mais robustos. E na mídia não tradicional, a gente tem as redes sociais, onde é possível utilizar de ferramentas que são mais acessíveis para comunicar a necessidade, a urgência de pensar a sustentabilidade. Então, por exemplo, os conteúdos de redes sociais, a gente usar, né, às vezes, esses gatilhos de redes sociais para conseguir converter num conteúdo de sustentabilidade sem que isso fique chato e maçante e que a gente consiga trazer uma informação de verdade, uma informação relevante que não seja só superficial com relação à mudança de hábitos, né? Porque quando a gente fala muito de meio ambiente, é muito como ser mais sustentável, e não é exatamente disso que a gente está falando quando a gente está falando em comunicar a sustentabilidade, mas sim comunicar todo esse contexto climático que a gente vive de uma forma global. E aí você fez uma outra pergunta no final. Qual é a maior dificuldade? Isso, quais seriam as maiores lacunas? Acho que é isso, a maior dificuldade hoje. Eu acho que é um assunto complicado, né? Porque é um assunto meio... Ele não gera tanto interesse. E ainda mais porque ele vai na contramão de um sistema que é todo criado para vender uma proposta de comunicação para a gente, né? A gente acha que não, mas a gente consome os conteúdos muito pensados para a gente consumir daquela forma, né? Então, é claro que tem toda uma questão da neurociência envolvida em como que consome um conteúdo de mídia, seja de mídia tradicional ou não tradicional, mas a gente é muito levado, né? Principalmente quando a gente fala em algoritmo, redes sociais, funcionamento de algoritmo e tudo mais. Então, acho que esse é o grande desafio. É a gente conseguir trazer um assunto que muitas vezes ele não serve ao capital, ele não serve ao sistema, e fazer ele chegar longe, né? Fazer ele chegar mais longe. Com certeza. E acho que é isso que você falou, o algoritmo, ele privilegia mesmo informações fáceis, né, soluções fáceis, que a gente sabe que não é o caso da crise climática, né, são soluções complexas mesmo. E aí, pensando nessa questão de se tratar de um assunto estrutural, né, complexo, queria te perguntar como que você olha para o setor de políticas públicas, por exemplo, em São Paulo, especificamente. Você acredita que tem tido projetos que avançam nesse sentido da educação climática, do combate mesmo, de mitigação, por exemplo? Você enxerga esses projetos acontecendo hoje em São Paulo? Então, você está falando de cidade ou de estado de São Paulo? Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Olha, eu acredito que... Desculpa. Eu acredito que sim, que São Paulo tem se movimentado, sim, no combate à crise climática, mas a gente está falando de um dos polos mais urbanos e focados no desenvolvimento econômico do Brasil, né? Na verdade, é o principal polo urbano do Brasil, é um dos maiores da América Latina. Então, eu acredito que as energias dentro da cidade de São Paulo, mesmo com relação a políticas públicas, elas não estão voltadas a conter a crise climática, né? Hoje é uma cidade, e aí, assim, eu me questiono ainda, eu fico um pouco em dúvida sobre o que você quer exatamente saber, assim, qual que é exatamente a sua pergunta, porque quando a gente fala em políticas públicas na cidade de São Paulo, a gente pode estar falando de infraestrutura de cidade e como que a cidade se prepara, como que a prefeitura da cidade prepara a sua infraestrutura para lidar com a crise climática e com os impactos desses fenômenos, ou a gente pode estar falando de como o município de São Paulo implementa um projeto de educação ambiental numa escola, por exemplo. Então, se você puder me dizer mais ou menos o que mais você quer saber, que aí eu me aprofundo melhor. Claro, eu acho que
assim, os dois polos são interessantes, né? E aí a gente vai ter movimentações diferentes, dependendo do setor específico, sendo município ou não. Mas queria mais sentir de você se você sente que esses assuntos ainda têm muito entrave, sabe? Principalmente isso, acho que a sensação, se as pessoas, os políticos, né? Como você disse, a energia não está voltada para isso, infelizmente, né? O foco sempre é o lucro no final do dia. Se você sente que essas políticas, elas têm conseguido passar, seja o município ou não, tem conseguido passar, se o debate avançou, ou se ainda tem muito esse bloqueio por parte do poder mesmo, sabe? Do poder político. Tá. Assim, a gente não é uma prefeitura que privilegia o debate climático atualmente, então não, acho que a gente não tem vamos dizer assim, um encaminhamento de políticas públicas dentro do município de São Paulo que tenha como perspectiva uma melhora na pauta climática. Então, consequentemente, a gente acaba sofrendo com falta de investimento em sistemas de sensibilização ambiental que podem provocar resultados reais, seja isso quando a gente fala de educação mesmo, ou sejam atividades paralelas, culturais, socioambientais, de relação com a cidade mesmo, enfim. Quanto quando a gente está falando de conter mesmo os problemas os problemas, né, que vêm dos desastres. Então, é uma cidade que não está preparada, é uma cidade que sofre muito com enchentes, que não lida bem com seus resíduos. Então, é uma cidade que tem uma relação super conturbada com a natureza, super conturbada com o seu ambiente ali, com o seu ecossistema. E eu não vejo isso caminhando de uma maneira muito progressiva, sabe? Então, assim, é o que eu avalio, mas eu não sou nenhuma, assim, gestora de políticas, nem nada, nem analista de políticas públicas exatamente, mas é o que eu analiso e da experiência que eu tenho também enquanto parlamentar, né, lá enquanto assessora parlamentar, na verdade. Eu acho que o que eu posso dizer é isso. Perfeito. Sim, não, eu acho que é um cenário que a gente vê de muita dificuldade mesmo, né? Por ser uma cidade que é muito alheia também à natureza, né? De uma certa forma, não, muito, né? Muito alheia à sua natureza. Mas perfeito. Agora, para a próxima parte, eu pensei da gente tratar um pouco sobre a COP, né? A gente passou agora, acabamos de finalizar, né? Nessa última semana, esse grande evento. E a gente viu, assim, muita disputa de narrativa na internet, digamos assim, muitas pessoas comemorando muitos avanços, muitas pessoas dizendo que não foi o suficiente, a questão de ter deixado os combustíveis fósseis de fora do texto, né, o Brasil especificamente. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre a COP com você. Queria te perguntar, então, se você acredita, né, você foi para a COP esse ano, pôde acompanhar de perto, né, de fato. Então, o que você viu lá? Você acredita que a COP ainda está conseguindo responder à urgência da crise climática, no sentido dos debates, de movimentar as pessoas? A gente viu uma presença muito grande de movimentos sociais lá dentro, dos povos indígenas. Você sente que tem conseguido alavancar esse debate, principalmente por parte desses públicos que são os mais afetados e que também são os públicos que mais auxiliam, né, na preservação do meio ambiente? Como que foi isso para você? Olha, a COP30 ela foi um evento muito importante no mundo, na história da humanidade até hoje, porque ela foi a conferência do clima, depois da Rio 92, ela foi a mais importante que a gente teve até hoje, principalmente por conta do envolvimento da sociedade civil, dos movimentos sociais e dos povos originários. Então, foi a maior COP até hoje que teve. Quer dizer, foi a maior delegação de povos originários na COP até hoje. E a gente teve um movimento da sociedade civil acontecendo ao redor dos espaços oficiais muito grande. Seja das organizações da sociedade civil mesmo, quando a gente fala em ONGs, seja dos movimentos sociais, seja do próprio povo envolvido na pauta. Então, seja visitando os espaços abertos da COP ou envolvidos de alguma forma com aquele evento, muita gente veio, né? Muita gente do Brasil foi até Belém, se deslocou até Belém para vivenciar isso, mesmo não estando envolvido diretamente aos espaços e às discussões oficiais.
Então, essa análise, primeiramente, né, ela é uma análise muito positiva para a gente enquanto ativista, enquanto ambientalista, enquanto analista do setor climático, porque ela nos mostra uma realidade promissora daqui para frente. Só que agora, quando a gente está falando de COP, a gente está falando de uma mesa de negociações. A gente está falando de uma conversa de líderes globais que vão sentar e vão falar, olha, eu vou dar tanto, meu país vai dar tanto, meu país vai dar tanto, para conter a crise climática. Aqui a gente precisa financiar o sul global, a gente precisa financiar os países que estão sofrendo mais com a crise climática, a gente precisa eliminar os combustíveis fósseis. Então, quando a gente olha para esse aspecto, eu analiso, né, e assim, isso de acordo com várias análises de especialistas que a gente está vendo, assistindo, acompanhando, a própria leitura dos documentos oficiais pós-COP, a gente não teve uma negociação tão favorável quanto o esperado. Então, assim, era esperado que a gente saísse dessa COP com o tal do mapa do caminho, né, o roadmap, que ele ia guiar os países para a transição energética justa e para o fim dos combustíveis fósseis. A gente sai da COP sem o roadmap citado no documento oficial. Então, o mapa do caminho, ele foi trazido pelo presidente da COP, né, esse atual presidente. Ele trouxe que ele vai adicionar o mapa do caminho e direcionar, né, encaminhar esse mapa para que até a próxima COP a gente tenha alguma coisa em direção ao fim dos combustíveis fósseis. Mas hoje, propriamente dito, no documento oficial, a gente não tem. Existe um avanço com relação ao fim dos combustíveis fósseis, que foi o protagonismo da Colômbia, que a Colômbia se posicionou enquanto um país que se propunha, né, a protagonizar essa luta aí, essa luta política mesmo, né, essa luta diplomática, e que não ia aceitar sair da COP sem uma resposta sobre isso. E aí, de fato, houve uma resposta e vai acontecer um evento agora em abril de 2026, na Colômbia, que se pretende ser o primeiro evento que encaminha o fim dos combustíveis fósseis. Então, assim, coisas legais, coisas que, ao mesmo tempo, a gente ainda não pode dizer porque não está escrito na pedra, né? E o que a gente queria era que estivesse escrito na pedra, o que a gente queria era que esses documentos tivessem sido, de fato, escritos e assinados com essas informações que eram fundamentais para nós como humanidade, né? Mas, então é isso. Foi uma COP de muita tensão, porque foi, finalmente, essa COP ela veio para dizer que o fim dos combustíveis fósseis é necessário, então não houve muita... Quer dizer, houve muita tentativa de negociação sobre isso, né? Ah, não, vamos esperar mais 2 anos, vamos esperar 2027, vamos dar mais um tempo até 2030. Mas, por outro lado, principalmente os países mais afetados com as mudanças climáticas, que são os países do sul global, eles firmaram o pé e aí foi uma discussão muito intensa ao longo desses dias de negociação. Outra coisa legal da gente trazer é que essa COP, ela traz um protagonismo da pauta dos oceanos, e a gente sabe que hoje esse é um dos maiores problemas que a gente tem, é ter que lidar com o microplástico. Então, quando a COP protagoniza a saúde dos oceanos, ela automaticamente joga uma luz à indústria do plástico e da reciclagem. Então, isso é um olhar bacana, que a gente ainda não sabe muito qual vai ser a consequência, mas que foi legal de observar ao longo desses 20 dias de COP, desses 15 dias de COP. E tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre... que você perguntou, né? Sobre o... assim, é isso, né? Essa é a análise que eu faço. Ao meu ver, foi uma COP positiva, sim, sabe? Ao meu ver, eu acho que a gente sai daqui num panorama positivo, sim. Perfeito. Eu acho que é muito isso, assim, né? Toda COP é um movimento, avança 2 casas, volta algumas, né? Eu acho que eu concordo com você nesse sentido de ter sido muito bonito esse protagonismo dos povos mesmo, assim, né? Não deixando que
essa mesa de negociações ficasse só entre aqueles que detêm o poder mesmo, né? Que o povo se movimentou muito, né? E não deixou que essas coisas passassem em branco. E achei muito, muito bacana também esse protagonismo da pauta do oceano. Acho que é algo que ficava mais de escanteio, né, nos outros momentos. E é um assunto muito importante. Então, te agradeço pela sua avaliação também. Continuando nesse assunto da COP, né, queria te perguntar, em relação a isso, focando novamente nessa questão de dar voz a novos setores, a novos setores da população. A gente teve também um espaço das crianças, né? As crianças comentando como elas já são afetadas pela crise climática, elas escrevendo uma carta sobre isso. Achei isso muito bacana. Eu queria te perguntar se você acha que existem alguns caminhos necessários ainda para conseguir ampliar essas vozes. Então, eu sinto que quando a gente tem a COP, quando a gente tem esses grandes eventos, traz essa luz mesmo para as crianças, para os povos originários, e quando acaba o evento, esses setores talvez voltam a ficar mais marginalizados, mais invisibilizados. Queria te perguntar, então, se você visualiza algum movimento, alguma ferramenta que possa ampliar essas vozes, não só nesses momentos de COP, durante o ano também. Eu acredito muito nas políticas públicas enquanto ferramenta de transformação social também. Então, eu acho que hoje eu nem vou me alongar muito assim com essa resposta, porque a resposta ela tá daqui a um ano, ali em novembro de 2026, quando a gente for votar, assim. Eu acho que de hoje até 2026 é necessário observar, quer dizer, de hoje até novembro de 2026, né, é necessário a gente observar os nossos candidatos, quem tá aí e quem que vai realmente construir um projeto. Porque, assim, quando você tem para você ter uma lei, basta você ter alguém, um parlamentar, que vai escrever um projeto de lei decente, e hoje são poucos que estão aptos para isso na pauta climática no estado de São Paulo, tá? Então, você precisa ter um parlamentar que vai escrever um projeto de lei decente, esse projeto de lei completo, complexo, e ele precisa passar por um processo de aprovação, e aí ele se torna uma lei. Então, é aí que coisas muito bacanas acontecem, né? Como mudanças drásticas em sistemas de saúde, em projetos de educação, em projetos dentro de escolas e tudo mais. Então, quando você me pergunta isso, o que eu vejo de proposta, assim, o que seria o meu sonho, por exemplo, é que a gente conseguisse construir um projeto de lei adequado de sensibilização ambiental dentro do currículo básico escolar, por exemplo. Então, aí a gente começa a ter um futuro um pouco mais promissor, né? Porque a gente começa realmente a educar as crianças de um jeito diferente, essas crianças vão educar os adultos vão mudar seus hábitos, a gente vai cobrar mais a política pública. Então, pode parecer meio utópico, né? Não é todo mundo que vai concordar com isso que eu tô te falando, mas é o que eu acho. E aí eu acho que nós, enquanto sociedade, é cobrar, sabe? É saber quem tá ali. E assim, eu acho que já passou da hora da gente colocar a pauta climática como prioridade na hora de votar, né? Eu acho que tem tudo é muito prioridade, principalmente para quem está na periferia, sofrendo ali, às vezes, com uma falta de esgoto tratado, entendeu? Tipo, o esgoto tá passando na porta da pessoa, sei lá, ela tem problemas de segurança pública muito mais sérios para lidar, mas ainda assim, hoje, na situação que a gente chegou, que a gente se colocou, a gente precisa priorizar a pauta climática, sim. Com certeza, até porque é um efeito em cadeia mesmo, né? Se você não trata a questão climática, segurança de educação também não vai ser tratada, né? Realmente a gente precisa cuidar do planeta que a gente tem mesmo. E concordo super com essa questão da educação climática nas escolas. É algo também que a gente na ONG tenta fazer, a gente promove alguns workshops com crianças e jovens para que elas entendam essa pauta, né? Que não fique nem aquela coisa que a gente teve na escola super abstrato, que a gente não entende, né, no dia a dia do que os professores estão falando, apenas de reciclagem e acabou, e nem algo também super complexo que as crianças não vão prestar atenção. Então, ter esse equilíbrio também, para que no futuro se tornem adultos conscientes na hora de votar e de pressionar, como você comentou. E aí, acho que para finalizar, é uma pergunta complexa, sei que talvez não tenha uma resposta única, mas se você pudesse mudar algo ou algumas coisas
no processo das COPs, seja das negociações ou ali dentro mesmo dos espaços, o que seria? O que você acha que deveria ser uma mudança já para a próxima COP? Eu acho que a inserção da sociedade civil dentro dos espaços oficiais, né? Eu acho que a aproximação desse debate do povo, e do povo que realmente sofre, e do povo que realmente protege as florestas, né? Eu acho que a coisa mais triste, mais absurda que eu vi nessa COP foram os povos originários sendo barrados na Zona Azul. Então, assim, também respondendo de uma forma mais simples, porque é uma pergunta muito complexa, nem sei como entrar mais profundamente nisso, né? Mas, assim, eu acho que não tem como a gente discutir essa questão climática enquanto a gente tem uma conferência que coloca polícia armada, exército, caminhão do exército na porta da Zona Azul, para impedir que os povos originários entrem no espaço de discussão, sabe? É inadmissível, foi uma COP dentro da floresta, dentro do território amazônico. Como que isso acontece, sabe? Então, como que a gente vai chegar em algum lugar se a gente faz uma coisa dessas? Então, para começo de conversa, eu gostaria, e eu sei que não vai acontecer, pelo menos nessa próxima COP não vai acontecer, mas eu acredito que a gente é difícil pensar em avanços num panorama como esse, sabe? Então a gente precisa mesmo de um espaço mais aberto, de um espaço democrático, inclusivo, e que vai considerar o poder de voz dessas figuras, tanto quanto dos líderes das nações, sabe? Concordo plenamente. É isso que você falou, se o setor da população, né, que mais protege, que mais auxilia, não está dentro das discussões, não tem avanço que seja feito, né? E grandes corporações, grandes lobistas, tendo muito espaço, né? Tendo muito acesso às negociações, a documentos privilegiados, enfim. Concordo muito com esse ponto que você trouxe. Olha, seria isso, né? Queria te agradecer por esse bate-papo. Um grande prazer ter estado com você aqui no podcast para a gente saber um pouco mais sobre sua trajetória, sua experiência na COP. Muito importante que a gente continue, né, não só nesse momento que todos os holofotes estão nesse evento, mas o restante do ano também. Então, agradeço a sua participação e todas as suas análises que você trouxe.